Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós damos prosseguimento à análise do livro A Arte de Ler, de Mortimer Adler. Agora estamos analisando o capítulo 8º, que tem como título Interpretando o Título. Nesse capítulo, Mortimer Adler tenta mostrar e evidenciar a importância de conhecer aspectos do livro que muitas pessoas não percebem, como por exemplo o título, prefácio, sumário, a contracapa, o resumo do livro, etc. São dados importantes que toda pessoa deveria analisar antes mesmo de chegar a ler o livro. A ideia do Mortimer Adler é que você primeiro, antes de ler o livro, acaba tendo uma análise superficial do livro, mas você, como um leitor que já é mais habilidoso, vai observar esses detalhes para poder escolher se esse livro realmente vale a pena ser lido ou se é um livro que não vale a pena, né? Então, a primeira regra da leitura é saber discriminar, saber escolher qual o livro que você vai ler através aí do seu conhecimento sobre o tema, né? Precisa saber que tipo de livro se está lendo e deve-se saber se isso é considerado por você como algo que será relevante e deve-se saber o mais cedo possível, né? Preferencialmente antes de começar a leitura. Deve-se entender do que trata o livro no campo do conhecimento, né? Se é um livro, por exemplo, científico ou instrutivo, né, que trata sobre o conhecimento propriamente, ou se é um livro literário que vai tratar sobre romance, poesia, etc. Né? Então você tem que analisar basicamente os primeiros critérios, né, para se analisar o livro, analisar o título, o subtítulo, o índice e o prefácio. Tendo em vista isso, você vai ter um conhecimento maior sobre o conteúdo daquele livro e vai fazer aí uma leitura mais aprofundada sobre ele em seguida, né? Com base simplesmente em tópicos que aparentemente são superficiais, mas que vão te dar aí suporte para você entender o livro, né? O título ele pode ajudar propriamente a saber do que trata o livro. Por exemplo, o próprio livro A Arte de Ler. Você mesmo já sabe que se trata de um livro que trata sobre uma arte que é considerada, né, uma técnica ou algo relacionado a isso, e a leitura, a arte de ler. Então o próprio livro traz o título que te demonstra o conteúdo, né? Ele coloca que os livros mais antigos tinham títulos até longos, né, e que colocavam aí maiores detalhes sobre o conteúdo em seus títulos, e com o passar do tempo isso foi reduzindo cada vez mais, e atualmente os livros têm títulos até resumidos e sucintos, né? Mas em geral, através do título você já sabe do que vai se tratar aquele livro, né? É importante também analisar o sumário, né? Porque você vai estar analisando toda a estrutura do livro e analisar também o prefácio. No prefácio há basicamente aí sempre a tendência do escritor colocar um resumo daquela história ou daquele livro propriamente no prefácio. E com isso você vai ter um maior conhecimento do que se trata aquele livro propriamente, né? Deve-se observar essas noções aí que o próprio livro te mostra, né? Além disso, a contracapa também, geralmente ela apresenta um resumo do livro, né? Até mesmo para você que lê o livro pela primeira vez ou você que acabou de ter o livro em mãos, a contracapa geralmente tem um resumo do livro ou algumas referências que você possa compreender melhor o livro. Então é possível classificar os livros por diversos temas, né? Sendo possível diferenciar através de uma análise de cada tópico, como eu já mencionei. Né? Basicamente separando em temas, facilita melhor em uma biblioteca você de encontrar aquele livro, você de pesquisar melhor e tudo mais. Né? O Mortimer Adler coloca aqui dois grandes tipos de livros, né? Os livros teóricos e os livros práticos. Os livros teóricos são aqueles livros que ensinam alguma coisa, que tratam sobre o que é algo propriamente, né? Enquanto que os livros práticos, eles tentam te demonstrar algo que você tem que fazer, aquilo que se julga necessário. Então são os dois grandes tipos de livros que Mortimer Adler coloca nesse capítulo. Basicamente o livro A Arte de Ler, ele é um livro prático, né? Porque ele ensina justamente técnicas de leitura. Enquanto que o livro teórico ele vai ensinar basicamente assuntos sobre a base da leitura, ou sobre a base como você deve proceder aí com conteúdo em relação à leitura, né? Então existe essa diferenciação.
livros teóricos e livros práticos. Existem ainda outras diferenciações que podem ser feitas, na Mortimer Adler coloca algumas delas. Existe a diferenciação entre ciência, filosofia e história, né? Enquanto que a ciência ela trata basicamente das coisas como elas são através do uso e do apelo e da experiência, propriamente experiência científica, a filosofia ela trata das coisas como devem ser, né? Com um apelo justamente à lógica. A história ela busca apresentar aí argumentos e apresentar os fatos escritos narrando esses fatos, né? E a história junta tanto elementos da ciência quanto filosóficos também e literários. Então, é um tipo de escrita aí propriamente sui generis, diferenciada das outras, né? E sabendo distinguir basicamente o tema do livro, é que os leitores eles vão poder aplicar as regras específicas para cada livro, né? Por exemplo, se você vai ter um livro de ciência, há uma determinada regra para esse livro de ciência, ou um livro de matemática, há determinadas regras de leitura para ele. Você não pode ler um livro como romance, sendo que aquele livro é um livro científico, ou ler um livro científico como um romance, né? Isso exige do leitor o discernimento sobre os tipos de leituras que você vai realizar. Então é por isso justamente que o Mortimer Adler, nesse capítulo especificamente, ressalta a importância de você saber diferenciar os livros por temas, saber entender do que se trata esse livro, para em seguida prosseguir com a leitura propriamente dito, né? Com a leitura que vai te trazer um maior enobrecimento, um maior conhecimento. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilha, deixe nos comentários se você tem alguma dúvida. É isso, até mais. Obrigado pela atenção.